Olá, hoje é dia 24 de julho de 2017. Vamos falar do método racional em alguns vídeos. Nesse primeiro a gente vai falar das premissas e da formulação. As hipóteses do método racional são as seguintes. A chuva ocorre com intensidade constante e distribuída uniformemente na bacia hidrográfica em toda a duração. Então, a chuva que ocorre da mesma forma durante toda a sua duração e você imagina ela como um bloco caindo naquela bacia. Então, na bacia hidrográfica que você está estudando, não existe pontos que esteja chovendo e pontos que não esteja chovendo. Em toda a bacia hidrográfica está chovendo a mesma intensidade durante a duração da chuva. Durante esse evento de chuva, as características da superfície da bacia hidrográfica permanecem constantes. Então, por exemplo, se começou a chuva com uma determinada taxa de infiltração, assim ocorrerá até o final da chuva. Claro, a gente sabe que isso não é verdade, tá? Mas o tipo de aplicação que o método racional se presta, isso não gera um erro muito grande, tá? Geralmente nós utilizamos o método racional para projetos de estruturas hidráulicas, como por exemplo, galerias de águas pluviais que drenam na microdrenagem áreas muito pequenas. Ok? A vazão de pico ocorre quando toda a área montante do ponto de interesse passa a contribuir com o escoamento, ou seja, a vazão de pico ocorre quando for atingido o tempo de concentração da área de drenagem. A gente sabe que o tempo de concentração é justamente o tempo em que toda a bacia começa a contribuir. Tá? Alguns definem o tempo de concentração como o tempo em que uma gota de chuva que cai no ponto mais afastado leva para chegar no ponto de interesse. Vamos lá. Vamos então para a formulação do método racional. Imagine uma bacia totalmente impermeável, onde cai uma chuva de intensidade constante e durante toda a sua duração. Bom, como ela é totalmente impermeável, tudo o que cai, tudo o que precipita, escoa. Então, se precipita aí, ao sair da bacia teremos uma vazão correspondente a I. Se 100 milímetros por hora caiu, 100 milímetros por hora vai sair da bacia. Bom, a gente pode trabalhar, e a gente sempre trabalha, na verdade, na variável intensidade como lâmina sobre o tempo. A lâmina você pode entender como volume sobre área, e volume sobre área, quer dizer, jogando o tempo, né? Fazendo aí a matemática, volume sobre área vezes 1 sobre o tempo, a gente tem que volume sobre o tempo é igual a vazão, e aí a gente tem vazão sobre área, que é, então, que a gente vai escrever como saída da bacia. Então, se entra I numa bacia completamente impermeável, sai I. 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 E I é Q sobre A. A intensidade I é igual a Q sobre A. Certo? Acontece que nenhuma bacia é 100% impermeável. Existe uma fração, né, da bacia que não é impermeável. Tá? Eu até mudei a cor para verde. Uma bacia que tem uma porcentagem de permeabilidade, na verdade, não vai gerar Q sobre A. Ela vai gerar uma parcela, uma fração de Q sobre A ou uma fração de I. Repetindo, eu falei uma besteira, né? Q sobre A, na verdade, vai ser uma fração de I. Em outras palavras, o que sai é uma fração do que entra. O que é que sai? A vazão sobre a área. E o que é que entra? A intensidade I. Certo? Então, chove, uma parte dessa chuva se transforma em vazão. E essa parte é representada por esse coeficiente que vocês estão vendo aí, que é o coeficiente C.
Se a bacia for totalmente impermeável, equivale então ao coeficiente C igual à unidade. Certo? Então, o método racional é um método onde o coeficiente C é igual, seja qual for a pancada de chuva. Tá? Durante toda a duração da chuva, a gente tem a mesma fração, né? Porque uma das premissas do método, uma das hipóteses, é que as propriedades permanecem constantes, as propriedades da superfície da bacia. Ok? Bom, vamos continuar. Então, entra aí, sai a vazão C igual a C vezes I vezes A. Tá? Vamos considerar o caso de uma bacia que vocês estão vendo aí. Tá? Essa bacia tem as isócronas, que são as linhas de mesmo tempo de viagem, ou seja, toda gota de chuva que cai na linha correspondente ao número 1 leva 1 hora para chegar no ponto 0, né? Percorre a bacia A para chegar até o exutório 0. Toda gota de chuva que cai na linha 2, seja onde for, se tiver na linha 2, se tiver aqui abaixo, se tiver acima, não importa, leva 2 horas para chegar no ponto 0 e assim sucessivamente até 4 horas. Então, a gota que cai no ponto mais distante leva 4 horas para chegar no exutório 0. Então, o tempo de concentração é 4. Então, essa gota leva 4 horas para chegar no ponto 0. Vamos lá. Considere a chuva de intensidade I começando no tempo 0. Depois de 1 hora, a área A começa a contribuir de forma inteira, quer dizer, ela toda contribui para o ponto 0. De modo que você tem para essa área A Q igual a CI vezes A minúsculo, que é a área A, Azinho ali, né? Vocês estão vendo ali marcado. Tá? Então, essa área é Azinho. Depois de 2 horas, você tem agora a contribuição da área A mais B. A mais B. Então, você tem a área total A mais B. Então, a vazão que sai, C vezes I, vezes a área total, que é A mais B. Depois de 3 horas e depois de 4 horas ou mais, depois de 3 horas, você tem essa área aqui. Tá? Essa área total vermelha. Tá? A área total vermelha leva quem cai aí, né, na linha 3, leva 3 horas para chegar lá. Então quer dizer que depois de as chuvas, a chuva está constante durante todo esse tempo, não mudou a chuva, a intensidade é a mesma aí. Tá? Então depois de 3 horas, toda essa área vermelha que você está vendo aí está contribuindo com o exutório. Tá? Assim também, depois de 4 horas, toda a área vermelha, ou seja, toda a bacia que tem um tempo de concentração 4 horas, contribui para o exutório. A área total, então, é A mais B mais C mais D. Agora veja, e se chover 5 horas? E se chover 6 horas? Continua contribuindo a área A mais B mais C mais D. Ok? Por isso que tem aí 4 horas ou mais. Então, de forma geral, né, a gente tem Q igual a C vezes I vezes A dividido por 3,6. Ou Q igual a 0,278 C vezes I vezes A nas unidades comumente utilizadas, que é a intensidade em milímetros por hora, a área em quilômetros quadrados, coeficiente de escoamento adimensional e vazão máxima em metros cúbicos por segundo. E a gente costuma utilizar a duração da chuva igual ao tempo de concentração, como a gente vai ver em outro vídeo, justamente porque, como a gente viu neste exemplo, 4 horas ou mais, ou seja, tempo de concentração ou mais, a área de contribuição é a mesma. O C é o mesmo durante toda a duração da chuva, que é uma das hipóteses, e o I é o mesmo, porque também uma das hipóteses diz que a intensidade é constante. Ou seja, situações como essa são típicas de pequenas bacias. E são situações vistas em drenagem e microdrenagem, por exemplo, né, que são bacias pequenas, no nível de quadra. Ok? Então é isso, daqui a pouco
vocês podem ver, né, outro vídeo detalhando mais o método racional. Obrigado.